Shalom, meus queridos, mais uma vez, boa tarde, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos na mensagem número 111 do dia 2/2, aqui no podcast Canal Fábio Pires, com o tema Antes de Ficar Indignado. E nosso tema principal hoje é sobre a indignação. Muito interessante, eu nunca tinha abordado esse tema, vamos abordar esse tema de uma forma muito clara e com muito bom senso, inclusive. Quem nunca de nós ficou indignado a respeito de algo, a respeito de algum assunto? Quem nunca de nós ficou aborrecido com alguma injustiça? Quem nunca ficou aborrecido, inclusive, com aquilo mesmo que nós fizemos, com de repente o mal que causamos para alguém? A indignação não é apenas de algo que recebemos, a indignação também deve acontecer com algo que nós também fazemos para o próximo. Muito obrigado, irmãos. Estamos iniciando um pouquinho mais tarde essa mensagem de hoje. Estamos sempre tendo alguns pontos a serem arrumados. Lembrando que o nosso podcast Canal Fábio Pires continuará a partir das 8 horas da manhã todos os dias. Ainda que nós tenhamos algum problema, nós colocamos um pouquinho mais para frente. A gente pede sempre desculpas, porque são muitas as nossas atividades, mas sempre tentando fazer o melhor para todos vós. Muito obrigado mais uma vez por aqueles que estão nos acompanhando. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, a partir de @fabio73book, e as demais que estão aparecendo na sua tela aí do celular ou do seu computador ou da sua tela de TV adaptada, onde você pode acompanhar as nossas mensagens. Nós estamos também no Instagram. Você pode comprar algumas das nossas obras, alguns dos nossos livros. Nós temos lá mais de 80 títulos que podem trazer bênçãos para a tua vida. Nós estamos localizados apenas no Instagram, ok? Então, Livraria Kedushá em @Livraria Kedushá. Você pode nos encontrar também pelo Twitter em @Fabio73b. Fizemos hoje as atualizações, mensagens diárias de reflexão. Se você desejar nos enviar mensagens, esclarecimentos com perguntas, se você quiser colaborar financeiramente, espiritualmente com esta obra, precisamos muito em ambos os níveis. Você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com. Quer estar conosco nos grupos do Telegram agora apenas? Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Você tem alguma dúvida, você quer participar conosco do nosso Kabbalat Shabbat na sexta-feira e depois no sábado das 10 a meio-dia e das 14 às 17, escreva-nos também para fabio73b@gmail.com. Bem, passando também então sobre as participações dos nossos grupos de Telegram. Não estamos mais no WhatsApp. O meu WhatsApp ainda está ativado, mas em breve será desfeito. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Estamos recém-ingressados na rede social Gab, também em @fabio73b, com mensagens e reflexões naquela plataforma. Lamentavelmente, irmãos, nós precisamos deixar uma mensagem aqui porque alguém, por bem ou por mal, ainda quero crer que seja por bem, apenas para inocentemente divulgar o trabalho, mas de uma forma indevida, nós não autorizamos o podcast Canal Fábio Pires lá no Telegram. Lá há fotos minhas, mensagens do nosso podcast. Infelizmente também envolveu o irmão Neemias Gomes do canal Verdade Revelada. Então a pessoa que fez isso, ela já, na verdade, deve ter recebido denúncias do Telegram. Já fiz várias denúncias de spam e de conta falsa, e já escrevi também no anti-scam do Telegram um texto, na verdade em português, denunciando esse canal, que é um canal indevido que está sendo utilizado com fotos minhas, com mensagens nossas, inclusive com mensagens do irmão Neemias Gomes.
Então eu peço para os irmãos que, quem estiver lá, esse canal está desde agosto de 2020, irmãos. Eu fui saber isso apenas no domingo, através de um outro irmão que mandou mensagens para nós pedindo informações com relação à participação no grupo, né? E infelizmente eu me deparei com um canal que não foi autorizado por nós. Isso causa um problema sério tanto para mim quanto para o Neemias, tá, irmãos? De igual maneira. Porque se a pessoa colocar alguma coisa lá, se ela colocar algum tema, alguma mensagem distorcida, havia até um pedido de vaquinha lá, e depois que eu verifiquei novamente hoje, não havia mais. Então, assim, eu peço, por favor, as pessoas que conhecem, de repente, o idealizador do grupo, a se conhecerem, ou se o mesmo idealizador do grupo estiver assistindo esse trabalho, no mínimo, apague o canal, por favor. A pessoa não tem autorização de fazer algo no meu nome, nem no nome do Neemias Gomes. Tem algumas mensagens lá, mais mensagens do nosso canal do que do Neemias. Mas há um vídeo do Neemias lá também, há lives que nós fizemos juntos. Irmãos, isso é errado, isso é falta de ética, tá? Isso pode ser passivo, inclusive, de processo na justiça. Então, nós pedimos à pessoa que ela apague este canal. Alguns irmãos, pelo que eu percebi, eu verifiquei, já algumas pessoas já estão saindo do canal, o número já está diminuindo, mas mesmo assim, tá, queridos? Então, se você conhecer alguém que esteja nesse grupo, peça para a pessoa sair, tá? Para que force, de repente, a pessoa a eliminar este grupo. Eu, infelizmente, não consigo descobrir quem é a pessoa. Tentei, infelizmente nós não conseguimos. Mas, enfim, fica o aviso, tá? Fica aí a mensagem. Tome muito cuidado com pessoas que se fazem passar por outras. E, infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de acontecimento. Mas muito obrigado agora a parte boa, muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco na tarde de hoje, aos irmãos que estavam aguardando já. Baruch Hashem por vossas vidas, que o Eterno vos abençoe, aos irmãos que estão aqui conosco também. Uma boa tarde para todos vós. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach. Acreditamos que o Eterno tem trabalhado nas nossas vidas, o Eterno tem feito grandes coisas por nós, bendito seja Ele. O Eterno tem nos mostrado a sua vontade, que está pautada na sua Sagrada Torá. Eu acredito que muito está sendo feito, muitas pessoas estão abrindo os seus olhos para a verdade, muitas pessoas estão, na verdade, se atendo à vontade do Eterno e não estando mais em preceitos de igrejas, por exemplo. O trabalho que nós fizemos hoje sobre o Shabat, inclusive, foi um trabalho muitíssimo importante que nós terminamos hoje, que foi relativo ao dia de ontem. E estamos muito contentes pela vida dos irmãos que têm acompanhado esse trabalho desde de julho, né? Desde o dia 13. Nós temos hoje uma grande responsabilidade para com os irmãos, e a gente sabe que em muitas coisas que acontecem, muitos temas, nós contamos com as explicações das Escrituras. Então, o Shabat é um tema do qual o Eterno tem nos ajudado, o Eterno tem pautado as nossas vidas, um trabalho incansável, né? Eu agradeço aos irmãos, agradeço muito aos irmãos por terem, por estarem, na verdade, conosco. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vós. Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, queridos, que o Eterno vos abençoe. Obrigado pelos irmãos estarem nos ajudando também, né? Também com esse problema que ocorreu, tá? E nós já deixamos, inclusive, lá na nossa comunidade do YouTube, nós deixamos, inclusive, uma mensagem para os irmãos se atentarem,
porque o que acontece é algo grave, né? Mas enfim, o Eterno está cuidando desse assunto. Bendito seja Ele. O nosso objetivo, o nosso propósito nunca é prejudicar ninguém. O nosso propósito é de estabelecer o reino do Eterno e pedindo ao Eterno que faça as devidas correções. E o tema de hoje é sobre indignação. O tema de hoje nós vamos tratar através de uma leitura, inclusive de um texto do Rabbad, que eu gosto muito. É o tema sobre estarmos indignados. Será que nós temos toda a razão assim de sermos indignados ou de estarmos indignados, irmãos? Como nós reagimos a um algo errado que acontece nas nossas vidas? Como que nós trabalhamos o efeito da raiva, do ódio? Enfim, algumas pessoas que ficam indignadas se tornam escravas da raiva e do ódio, né? Nós não podemos deixar que esses sentimentos tomem conta de nós. Um dos temas importantíssimos na Teshuvá, irmãos, é de que nós temos que pedir ao Eterno para que elimine toda a raiva, todo o ódio do nosso ser. A partir do momento que nós ainda temos esse problema, né? A partir do momento que nós temos, que nós sofremos, nós estamos, infelizmente, né, reféns daquilo que nós mesmos criamos, né? Então, é importante que nós estejamos verdadeiramente afastados de tudo aquilo que é negativo nas nossas vidas e que pode nos causar mal. Mensagem número 111 do dia 2.2 com o tema Antes de Ficar Indignado, no podcast canal Fábio Pires. E nós temos sim vários motivos para ficarmos indignados, não é? Mas nós não podemos ter motivos para acumular raiva, para acumular ódio nas nossas vidas. O Eterno não se agrada disso, irmãos. O Eterno não está na raiva, não está no ódio. Quando você sente raiva, quando você sente ódio, isso trabalha numa desconexão com as coisas do Eterno. Quando você sente raiva, quando você sente ódio, você está se desconectando do Criador. Eu mesmo, graças ao Eterno, pedi para que Ele, logo no começo, quando eu voltei para a obra, isso no final de 2010, quando eu voltei, eu pedi ao Eterno para que me limpasse de todo e qualquer sentimento negativo a respeito das pessoas. E Baruch Hashem, irmãos, claro, outros pontos eu tive mais tempo para poder me livrar, mas este ponto da raiva e do ódio foi, na verdade, algo que o Eterno, graças a Ele, bendito e exaltado seja o seu nome, conseguiu retirar da minha vida. Hoje eu posso dizer que não sinto raiva, não sinto ódio, Baruch Hashem, porque são coisas que corroem e já senti muito na minha vida, irmãos. E isso realmente corroía as nossas almas. Então talvez esse texto possa abençoar a vida de todos os irmãos. Talvez esse texto, esses temas possam trabalhar na vida dos irmãos a maneira que nós precisamos nos reconstruir os nossos sentimentos, reconstruir as nossas emoções, inclusive. Vamos para o tema indignação. Bem, o que nos diz o tema indignação, biblicamente falando? Indignação é aquilo que nos inflama e eleva a nossa alma e a temperatura da nossa alma. Afinal, pessoas inflamadas e com a temperatura acima do normal não raciocinam com sabedoria e com prudência. E no calor das discussões elas metem os pés pelas mãos. Tehillim 37 nos mostra que a felicidade dos perversos é temporária. O Eterno garante que a felicidade, nós vamos ler depois, Tehillim 37, ele garante que a felicidade dos perversos é temporária. Não se indigne com a felicidade daqueles que são considerados ímpios, perversos, sejam eles políticos, sejam eles bandidos, sejam eles criminosos, sejam eles mentirosos, sejam eles criminosos, eu digo, em qualquer nível, né?
sejam pessoas que aparentemente estão se dando bem, mas que depois, isso é muito falado em Tehillim, que essas pessoas serão julgadas e serão condenadas pelo Eterno. O tema nunca é fácil. Esse tema nos diz que, infelizmente, a indignação ela é tratada muitas das vezes da pior forma possível. As pessoas se mostram indignadas e podem tentar corrigir as situações ao seu bel prazer, inclusive fazer a famosa justiça com as próprias mãos, tirando até outras vidas, tirando a vida de outras pessoas. Isso é terrível, irmãos. Isso é algo que infelizmente tem acontecido muito no nosso mundo. O Eterno não se compraz, isto é, o Eterno não se agrada que nós façamos justiça com as nossas próprias mãos. O Eterno não se agrada que nós desejemos o mal para outra pessoa. O Eterno não se agrada que nós deixemos, por exemplo, palavras tortas ou tortuosas para pessoas. O Eterno não se agrada da nossa atitude negativa para com o próximo. Cabe a Ele, única e exclusivamente, trabalhar numa correção. Bem, o texto do Chabad, nós fazemos uso desses textos muitas das vezes. O nome desse texto é Antes de Ficar Indignado, do Rabino Simon Jacobson. Diz assim: sempre foi um desafio distinguir, bendito seja o Eterno de todas as coisas, sempre foi um desafio distinguir entre o traje saudável, como crimes graves, por exemplo, e o traje doentio, resultante de alguém ter um pavio curto ou alguém exagerar um problema por motivos subjetivos. Mas com o advento da tecnologia, esse desafio foi ampliado para novas proporções. O traje tornou-se o nome de um jogo na internet. Numa grande rede social, você já ouviu alguém dizer: esse cara é tudo o que há de errado na sociedade. Você já viu alguém gritar virtualmente com um conhecido com palavras como: você é parte do problema. Você já leu comentários em artigos sugerindo que alguém seja morto ou colocado na prisão perpétua, ou pelo menos envergonhado publicamente por algo que ele ou ela fez de errado? Bem, todos nós já vimos esse tipo de reação viciosa, já que as pessoas parecem ficar indignadas assim que surge um novo escândalo. A indignação é justificada? Por que as pessoas ficam repetidamente sensíveis a questões específicas a ponto de ficarem furiosas com amigos e mesmo com estranhos? Não negamos que existem grandes problemas no mundo e que a depravação e a violência que existem por aí merecem críticas. Você deve se perguntar, porém, se o julgamento e a reatividade geral das pessoas estão sendo encobertos pela preocupação com o bem-estar da humanidade. Antes de nos enfurecermos em geral, incluindo a internet, devemos fazer esta pergunta: por que especificamente isso? Mesmo que a nossa crítica seja perfeitamente legítima, por que nos apegamos a essa questão específica? Existe um problema que pode ser mais importante para resolver? Quem nos designou para policiar todos os problemas e escândalos que aparecem em nossos feeds de notícias? Talvez nossa indignação seja desproporcional. Ênfase excessiva a reações exageradas pode ser algo que desvia as pessoas de nossas perspectivas em vez de aproximá-las. Quando estamos gritando um com o outro, por que as pessoas não estão nos ouvindo? Se nos importamos tanto, como somos incapazes de influenciar alguém? Claramente, se falamos com alguém e você não está causando nenhum efeito sobre ela, isso significa que há algo errado na forma como estamos nos comunicando. Palavras do coração vão entrar no coração, diz os nossos sábios. Não podemos aproximar alguém da verdade dizendo quão errado e estúpido ela é. Temos que nos concentrar na abordagem positiva. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Nossa atitude tem que ser de melhorar e não de criticar. Isso é fundamental. Se você está objetivado em buscar a verdade para alguém, eu digo em mostrar a verdade para alguém, o primeiro fator a buscar nessa pessoa é a atração, é o carisma, é a simpatia dela. Isso você não vai fazer acusando a pessoa pelos seus erros. O que eu quero dizer é,
Se você tem o objetivo de buscar conquistar alguém, isso vai ser feito pela Ruach HaKodesh, não vai ser feito por você. Mas você precisa buscar aquilo que a pessoa tem de melhor. Esse é o ponto. Então, irmãos, hoje o Eterno nos chama para quê? Para que nós possamos estabelecer pontes com as pessoas. Não para estabelecer erros com as pessoas. Não para que as pessoas vejam em nós mais erros do que elas já estão vendo no mundo. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ser, na verdade, irmãos, bem tratadas. Elas querem buscar alternativas daquilo que elas não acham no mundo, elas querem ou tentam achar nas pessoas. De quando são pessoas que estão sofrendo muito, pessoas que estão desenchavidas da vida, pessoas que estão totalmente decepcionadas por qualquer tipo de problema pessoal, pessoas que têm seríssimos problemas como drogas, pessoas com temperamento não condizente, temperamento terrível, temperamento, né, explosivo, pessoas que têm vícios, pessoas que infelizmente são pouco letradas nas escrituras, pessoas que cometeram pecados tenebrosos e nunca tiveram muitas das vezes alguém para dizer uma palavra de apoio, uma palavra de bênção para elas. Então isso nós precisamos inevitavelmente, invariavelmente, precisamos aprender a conquistar as pessoas, que é aquilo que não acontece nas redes sociais. Nas redes sociais as pessoas se degladiam, nas redes sociais as pessoas se ofendem umas às outras, nas redes sociais as pessoas aprendem a ofender, a vilipendiar umas às outras. Não foi para isso que o Eterno nos chamou, irmãos. Repito, o Eterno nos chamou para estabelecermos pontes com as pessoas. Abraham fazia isso. Abraham era chamado de o destruidor de idólatras. E cada pessoa que passava na sua tenda, eu já falei acho que umas 3 vezes, a cada pessoa que passava na sua tenda, ele convidava para que entrasse, realizava a hospitalidade, que é a hospitalidade que existe dentro do judaísmo, inclusive hoje, até hoje. Essas pessoas sentiam bem junto a ele, e ele ensinava sobre o Elohim verdadeiro a essas pessoas. E nunca as achincalhava, nunca apontava os seus defeitos, por mais que idólatras, por mais que essas pessoas fossem, ou por mais erros que essas pessoas tivessem. Nosso objetivo é o objetivo de Shalom, sempre. Nosso objetivo é o objetivo de trabalhar nas pessoas aquilo que elas melhor têm. Inclusive, diz nossos sábios que nós devemos buscar o que é de melhor nas pessoas. Busquem os aspectos positivos nelas, seja quem for, ainda que os aspectos negativos excedam os aspectos positivos. A indignação é um sinal de intolerância. Hoje está reagindo a algo online, amanhã alguém estará reagindo a algo em nossas vidas pessoais. O problema são nossas atitudes, muito mais do que os crimes mais recentes relatados na internet. Existe alguém que pode se levantar e dizer: eu sou perfeito, eu tenho tudo resolvido? A maioria das críticas é uma cortina de fumaça para outros problemas. Talvez a maneira como expressamos a nossa atitude em relação às questões polêmicas seja um sintoma de nossos próprios erros pessoais. Se quisermos procurar falhas, há muito no que olhar dentro de nós mesmos. Isso é muito importante, irmãos. Por que isso é muito importante? Porque muitos de nós olhamos somente para os nossos próprios problemas. Esse é o grande ponto. Então hoje existe um problema muito grande, não é? Que, como inclusive é narrado em Matityahu 7, verso 5, na Bíblia, na Brit Hadashah, vamos ler esse tema agora, no qual o próprio Yeshua se fez entender.
Nós também já narramos em um dos temas sobre a escola de Shammai, a escola de Hillel. A escola de Hillel já falava sobre isso. E Yeshua veio para endossar, para bater o martelo. Quando ele disse, Matityahu 7, bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, e do bom uso que fazemos dela agora, para que possamos expor as palavras de Mashiach. Em teu nome, nós te louvamos e agradecemos, Eterno. Amém. Vê amém. Matityahu 7 diz, e como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas para que não as pisoteiem, voltando-se vos façam em pedaços. E continua o tema. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que nós queremos dizer é que a indignação, ela existe. A indignação, ela pode acontecer. Ninguém está dizendo que você não pode ficar indignado. Mas, entretanto, contudo, todavia, analise a sua vida em primeiro lugar, para que você se sinta indignado com a vida, com aquilo que o próximo fez. Eu tenho certeza que há muitos motivos de ficarmos indignados nas nossas próprias vidas do que na vida do próximo. Há muito mais para que fiquemos indignados conosco mesmos do que com o próximo. Isso precisa ser muito bem analisado, irmãos. Porque nós temos culpa. E quanta culpa nós temos. Então nós temos, sim, que analisar as nossas próprias vidas em primeiro lugar. Se nós analisamos as nossas vidas em primeiro lugar, nós estamos dizendo ao Eterno para que Ele nos molde de acordo com a sua vontade. Se nós reconhecemos que somos falhos, e estamos numa constante dívida para com o Eterno, porque nós estamos, esta é a verdade, nós reconhecemos a nossa condição. Então, o que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa condição. Você tem reconhecido a sua condição? Você tem tratado de reconhecer a tua condição perante o Eterno? Fica a primeira grande reflexão. Mensagem número 111, do dia 2/2, com o tema Antes de Ficar Indignado, aqui no podcast canal Fábio Pires. Ficamos indignados e consternados sobre fatos nas nossas vidas? Claro que sim. Mas a nossa tendência é sempre verificar no outro a causa dos problemas, e nunca em nós. Se nós verificássemos, se nós acertássemos, se nós reconhecêssemos mais aquilo que temos causado de negativo, seja nos nossos defeitos, nos nossos pensamentos negativos, se nós nos preocupássemos em corrigir a nós mesmos, como foi colocado em Matityahu 7:5, Yeshua dá um exemplo fortíssimo a respeito disso. Yeshua quer dizer, você que se indigna com o próximo, deveria ter vergonha da sua vida em primeiro lugar. Yeshua está falando comigo, está falando com você. E também assim dentro dos ensinamentos do povo de Israel. Então, se nós estamos hoje indignados com o mundo, nós deveríamos ficar indignados conosco mesmo em primeiro lugar. Porque nós fazemos parte desse mundo, e todo este mundo começa com os nossos próprios, com as nossas próprias atitudes. E é fundamental que nós estejamos alinhados com a vontade do Eterno, para que nós mesmos não venhamos a trazer condenação sobre as nossas próprias vidas. Qual é o exercício que é recomendado dentro desse texto do Rabino
Simon Jacobson, ou no caso ele norte-americano, Simon Jacobson. Ele é autor do best-seller Rumo a uma Vida Significativa, a Sabedoria do Rebbe, de William Morrow, de 95, fundador e diretor do The Meaningful Life Center. Eu gosto muito dos textos do Chabad, gosto muito do movimento Chabad, mesmo sabendo que eles não creem em Mashiach, mesmo sabendo que na verdade eles ofendem a Mashiach muitas das vezes, não são todos que fazem isso. Mas nós temos que ter bom senso, irmãos. A melhor coisa que nós fazemos na vida é ter bom senso. Não separamos uma coisa da outra. Nunca esqueço do Moré Marlon Ricardo, eu chamo carinhosamente de Yashar, que é o nome dele, em hebraico. O irmão Yashar disse que, dizem os sábios, de que podemos aprender até com um ladrão. Que interessante. E quando o Yeshua estava no madeiro, quem ele tinha dos dois lados, irmãos? Dois chamados ladrões, entre aspas, não é verdade? Não sabemos se realmente eles eram. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E nós aprendemos com eles. Um de uma forma positiva, outro de uma forma negativa. E Yeshua estava no meio dos dois. Então nós temos e podemos aprender com qualquer um. Basta que as nossas vidas estejam centradas na vontade do Eterno. Isso é muitíssimo importante. Quando você discorda ou se encontra em uma discussão com um amigo ou um familiar, pare um momento e pergunte-se: isso é julgamento geral ou reatividade, ou estou genuinamente preocupado com o bem-estar da humanidade? Faça um esforço para influenciar, não para criticar. Vamos para a leitura do Tehillim 37, que diz assim, então: não se aborreça por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que erram. Atenção. Pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a relva verde nos campos. Confie em Adonai, bendito seja ele. Kadosh Baruch Hu, bendito seja o teu nome. E faça o bem. Habite na terra e desfrute a sua fidelidade. Então você se deleitará em Adonai e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho a Adonai, confie nele e ele agirá. Tornará a sua justiça alva como a luz e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Permaneça em Adonai, espere pacientemente até que ele venha. Não se aborreça por causa dos que prosperam em razão dos seus planos maus. Evite a ira, atenção. Abandone a fúria e não se abale, isso só leva ao mal. Porque os ímpios serão eliminados, mas os que esperam em Adonai herdarão a terra, logo os maus não existirão. Você os procurará e não os achará. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Os maus conspiram contra os justos e rosnam contra eles, mas Adonai ri dos maus, por saber que o dia deles chegará. Os maus desembainham as espadas, preparam os arcos para derrubar os pobres e necessitados e matar aqueles cujo caminho é reto, mas suas espadas atravessarão seu próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor o pouco do justo que a riqueza dos ímpios, pois os braços dos maus serão quebrados, mas Adonai sustenta o justo. Adonai conhece o coração dos sofredores e sua herança permanecerá para sempre. Em tempos difíceis eles não se decepcionarão. Quando a fome vier, serão fartos. Pois o ímpio perecerá, os inimigos de Adonai serão como ovelhas gordas, desvanecendo como fumaça, consumados. Os maus tomam emprestado e não devolvem, mas o justo dá com generosidade, porque os abençoados por Adonai herdarão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão exterminados. Adonai direciona os passos de um homem, e ele se delicia em seu caminho, ele pode tropeçar, mas não cairá, porque Adonai o segura pela mão. Fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo abandonado, nem seus descendentes mendigarem o pão. É sempre generoso e empresta aos seus descendentes, e seus descendentes são abençoados. Se você se desviar do mal e fizer o bem, viverá seguro para sempre, pois Adonai ama a justiça e não abandonará seus fiéis. Eles serão preservados para sempre, mas os descendentes dos maus serão exterminados. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria. Sua língua fala conforme a justiça. A Torá do Eterno está em seu coração. Ele nunca pisará em falso. E aí vai até o final desse Tehillim, que é valiosíssimo. Bem, meus queridos, eu espero que esta mensagem possa ter entrado nos vossos corações. Nós estamos aqui numa chuva muito forte, inclusive, na nossa região.
E agradeço aqueles que ouviram as mensagens, agradeço aqueles que têm até agora ouvido essas mensagens. E a mensagem de hoje especificamente é: se você ficar indignado, peça ao Eterno para que o ódio e a ira não consuma o seu coração, não consuma a sua mente, não consuma o seu espírito a ponto de tirar a conexão com o Eterno. Bendito seja Ele. E analisando Terrilim 37, nós ficamos mais confortáveis do que acontecerá com os maus. Do que acontecerá com os maus se eles não se converterem. O Eterno quer o arrependimento em todo momento. E hoje nós estamos buscando isso. Sabem por quê, irmãos? Porque o mal pode ser nós mesmos. Os maus podem ser nós mesmos indevidos em um certo momento. Então, não olhe somente para o próximo como se ele fosse, na verdade, o culpado por todas as coisas. Assuma também a tua responsabilidade perante a este mundo e de que também se nós não fizermos o bem, não vamos construir, não vamos trazer o Malhut do Eterno para cá. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Eterno possa abençoar a todos vós mais uma vez. Que o Eterno traga a bênção sobre a vida de todos os irmãos. Beshem Yeshua HaMashiach. Estamos passando novamente as nossas mensagens na tela. Esperamos que essa mensagem de hoje possa também ter falado aos vossos corações. Por motivos aqui do barulho da chuva, inclusive muito forte, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo o nosso podcast, sabendo inclusive que a nossa missão ela foi dada, né? Como foi colocado por um dos nossos irmãos, controle emocional. E isso é muito importante. Se nós mantivermos o controle, o domínio próprio, o controle próprio, como já dizia Shaul HaShaliach, o chamado apóstolo Paulo, conseguiremos todas as coisas. Que o Eterno nos dê bênçãos no dia de hoje. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Mais uma oportunidade que Ele nos concede. Bendito seja o Eterno por todas as coisas. Para você que quiser fazer parte dos grupos do Telegram, escreva-nos um e-mail. Nós vamos deixar aqui o e-mail mais uma vez. fabio73b@gmail.com. Você lá terá mais acesso às nossas mensagens e os nossos textos. E também poderá, se desejar, participar conosco do Kabbalat Shabbat na sexta-feira a partir das 20 horas e no serviço de Shabbat das 10 ao meio-dia e das 14 às 17 todos os sábados. Um grande abraço, queridos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, permitindo o Eterno. Shalom, shalom.